Boa noite, pessoal. Nós hoje vamos falar sobre algo muito interessante, que é o planejamento de vendas, o planejamento de faturamento do seu negócio. Entender isso aí, que às vezes faz muita confusão na cabeça dos empreendedores e muitos deixam de fazer. Então você que é empreendedor, você que é empresário, você que é profissional liberal, você que é gestor de uma equipe na área comercial, este assunto te interessa muito. E ao mesmo tempo hoje, além de incentivar você, nós vamos descomplicar esse negócio. Quem está disposto a entender melhor? Que maravilha, todo mundo aqui interessado. Mas antes, eu quero ver à luz da palavra de Deus, a respeito dessa temática. Põe ali aquele texto que eu pedi, lá em Êxodo. Êxodo 25, 23. Aqui é o seguinte. Esse texto é um texto que fala da visão e da orientação que Deus dá a Moisés para montar o santuário. E eu quero que vocês entendam que toda visão tem que ser detalhada. Quando um líder ele transfere uma missão, quando ele transfere uma visão, vocês concordam que ela tem que ser detalhada, sim ou não? Exatamente isso é o exemplo que Deus nos dá. E é exatamente isso como nós empreendedores podemos aprender. Aqui diz a palavra: também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Próximo. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais para se levar à mesa. Próximo. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e cobri-lo-ás com ouro e levar-se-á com eles à mesa. Ok. E assim o texto ele continua descrevendo com detalhes um planejamento. Um planejamento que Deus está dando a Moisés através da visão de Deus. E aqui fala muito sobre a mesa. E vocês podem observar que nesse texto, Deus descreve detalhadamente um planejamento de confecção dessa mesa. Quando eu falo sobre uma questão de planejamento em relação a uma simples mesa que está sendo colocada aqui no texto bíblico, e se eu fizer hoje uma analogia, levando este texto de uma forma espiritual para as nossas famílias, para as nossas casas, hoje vocês estão testemunhando como e quanto tantas famílias estão sendo destruídas por não haver uma comunicação ao redor de uma mesa. Hoje, até os próprios empreendimentos imobiliários estão tirando a mesa de dentro das casas. Você pode observar hoje que as novas construções, as cozinhas são minúsculas e não tem a mesa. E hoje, esse grande desperdício, e tantas famílias estão perdendo um planejamento, por quê? Porque hoje, pais e filhos, uma família não se senta mais ao redor de uma mesa para conversar. E a gente tem visto a destruição de tantos lares. Por quê? Porque quando papai e mamãe ouvem através dos seus filhos o que os seus filhos falam, ele consegue entender os problemas que os filhos passam, os desafios que os filhos passam, e por isso ele consegue fazer o planejamento da sua casa. E isso não tem acontecido. E transportando esse texto, quando eu falo de uma questão familiar e que eu levo uma questão para a sua empresa, aí mais uma vez essa tônica do planejamento ela começa a fazer todo sentido. Porque você pode observar que é ao redor de uma mesa que muitas das decisões na sua empresa são tomadas. Muitos líderes ao redor da mesa, dentro da sua empresa, é que é passado todo um planejamento para as pessoas que trabalham, que fazem a gestão do seu negócio juntamente com você. Daí a importância do planejamento. Daí a importância de se planejar olhando o futuro, para que quando você for implantar uma visão dentro do seu negócio,
As pessoas que trabalham com você provavelmente vão ouvir a sua visão ao redor de uma mesa. A mesa da sua empresa. E uma visão, ela vai ser seguida quando você vai passá-la de uma forma detalhada. Quando existe um planejamento, você vai dizer para as pessoas que trabalham com você, não é só a missão e a visão da minha empresa, mas nós vamos chegar lá através desses números. E é esses números que eu quero colocar no planejamento futuro da empresa. E aí você consegue colocar cada pessoa que trabalha com você, cada colaborador no seu devido lugar, fazendo a sua parte, porque ele entende a sua missão, ele entende a sua visão e ele entende o seu planejamento através de números. Então eu estou falando tudo isso para trabalhar dentro de você, que esse tema de hoje, ele é muito importante. Por isso eu quero convidar aqui uma pessoa que estudou muito, porque, gente, não é fácil estar aqui. Eu sou empreendedor desde 2014. Vocês acham que eu entendo de tudo que foi falado aqui? Não. Não entendo. Cada tema que é levantado, nós passamos provavelmente quase um mês estudando, pesquisando, para que possamos extrair a essência e transferir. O que é bom que a gente aprende 2 vezes. Mas eu quero... Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você possa, dentro de você, honrar esse tema. Porque é um tema que demanda muito estudo para que a gente possa passar de uma forma assim, muito tranquila para vocês, bem mastigada, e para que você possa fazer a diferença aonde você trabalha, no seu negócio e como gestor. Ok, pessoal? Eu quero receber então, com uma salva de palmas, o palestrante dessa noite, Marcos Renan. Valeu. Eu acho que é a 3ª vez já que eu fui convidado a palestrar aqui. E é um dos temas assim que eu mais domino. Por quê? Os últimos 6 anos da minha vida foram fazendo planejamento financeiro, planejamento de vendas. Só que é o dia que eu mais estou nervoso. Olha que engraçado. Na hora que o Marcelo me chamou, eu falei, beleza, vamos embora. Aí hoje à tarde bateu aquele nervosismo. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu estou nervoso. Ele falou, mas é o que você faz. Eu falei, então, acho que falar do que você faz é mais difícil, né? Não sei. Porque eu acho que a minha ânsia de conseguir comprimir tudo e deixar tudo tão mastigado. Porque é o seguinte, olha que detalhe. O planejamento financeiro é algo tão desafiador porque você tem métricas, você consegue usar teoria, mas ele não é controlável. Por quê? Você consegue controlar 100% do faturamento da sua empresa? Não. Olha que engraçado, né? Eu faço uma previsão de vendas, mas eu não consigo controlar a venda. Então, acho que talvez é por isso que eu estou tão nervoso, mas daqui a pouco a gente vai. Quem não me conhece, meu nome é Marcos Renan, tá? Me sigam lá nas redes sociais, o Senhor Finanças ali, SR Finanças, esse é o meu mais corporativo, e tem o M. Renan Souza, que é o meu particular. Sigam lá, e uma dica aí, eu respondo mais rápido no Instagram do que no WhatsApp, né? Como é engraçado esse negócio. O WhatsApp tem tanto grupo, isso é uma coisa também que... Principalmente grupo de família, né? Você não pode sair do grupo e fica lá um monte de notificação. Vamos falar de planejamento de venda. O que é planejamento de venda? É conhecido como forecast de vendas. Você fala, que forecast? O que é isso? Forecast é a nomenclatura em inglês de previsão. Aí você fala, Renan, então por que você não fala previsão de vendas ou projeção de vendas? Porque se você for estudar mais a fundo, você só vai ouvir forecast. Então, na hora que você for estudar a fundo, você vai, digita lá e procura forecast, que é a mesma coisa de previsão de vendas e projeção. E o que é o forecast? É uma previsão de demanda em um determinado período, baseado na experiência dos vendedores, ou seja, da área comercial. Quem determina o planejamento de vendas é a área comercial. E é a partir do forecast de vendas que surgem as oportunidades. E a equipe financeira é muito dependente do planejamento de vendas.
Por um motivo óbvio. Se não tem venda, como você paga as finanças? Se você tem uma empresa, obrigatoriamente ela vende alguma coisa. Obrigatoriamente. Ela vende alguma coisa. A não ser que eu trabalho na parte interna, eu sou um analista e eu vejo flutuações do mercado. Então você trabalha dentro de uma empresa, mas a empresa compra alguma coisa ou vende alguma coisa. Então, o forecast é uma das áreas mais importantes da empresa, porque é ela que dita tudo. Para o forecast eu preciso de duas coisas. Número 1, uma meta de faturamento. Meta de faturamento, é óbvio que se perguntar para mim, quanto que você quer crescer na sua empresa? Eu quero triplicar até ano que vem, é óbvio. Fala, eu quero crescer 2000%. Esse é o desejo de todo mundo. Só que você tem que fazer isso analisando dados. Como assim analisando dados? Aonde que eu tiro todas essas informações? Sempre, o melhor de tudo é a internet, e eu vou mostrar isso para vocês. Ou seja, quanto eu quero crescer? Eu não posso tirar um número do nada, eu tenho que ver quanto o mercado está crescendo e assim por diante. E o plano estratégico, que é exatamente depois que eu tive uma meta de faturamento, eu preciso ter um plano estratégico, que é como eu vou crescer. Eu vou fazer uma introdução aqui de no máximo uns 10 minutos e hoje vai ser basicamente prática. Eu disponibilizo depois a planilha para vocês, eu tenho 2 planilhas aqui, a gente vai preencher as 2. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz análise de tendência e essas coisas. Porque é o seguinte, a ideia do Global Business é, além da gente fazer conexões aqui, a gente fazer negócios entre a gente gente ter conteúdo que você consiga receber e aplicar imediatamente. Senão não faria sentido. Poxa, isso aqui faz sentido para mim, eu já vou pegar essa planilha e já vou aplicar. Tá? Quando a gente tem meta de faturamento, como que eu calculo a meta de faturamento? O que eu fiz aqui? Internet de novo. Eu peguei aqui o faturamento em milhões de reais de cada segmento de franquia neste primeiro trimestre de 2019. Não é uma apologia à franquia, é só porque foi a primeira coisa que eu peguei na internet com dados. Consegue enxergar aí? Ou está mais ou menos? Dá para enxergar? Dá? Beleza? Vamos lá. Se você tem, por exemplo, uma franquia no ramo de alimentação, isso, na verdade, cabe para... Se eu tenho uma empresa também no ramo de alimentação, eu posso me basear nesses dados. No primeiro trimestre de 18, foram vendidos ali 10,590, isso está em milhões de reais. Já no primeiro trimestre de 2019, teve um crescimento de 2,5%, certo? Então, quando eu vou fazer um planejamento de vendas e eu tenho uma empresa na área de alimentos, obrigatoriamente, eu não vou falar, eu quero crescer de um ano para o outro, é óbvio, quero 300%, mas baseado em quê? Se o mercado cresceu 2,5%. Entenderam? Se eu coloco para crescer 2,5%, basicamente eu não cresci, porque eu só acompanhei o mercado. Se eu colocar, vou crescer 2%, eu não cresci, eu involuí, perdi participação de mercado. Então, ali eu acho que algo muito aceitável, vai depender muito de cada empresa, de cada ramo, de cada nicho. Vou crescer 5%, o dobro do mercado. 4%. Então, eu analiso as vendas que eu já tenho no ano anterior e projeto para o futuro. Eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa em que eu fazia previsão de vendas para uma multinacional. E a multinacional exigia previsão para 5 anos. Isso há 5 anos atrás. Então, quando eu ia fazer o planejamento de vendas, eu tinha que projetar 5 anos. O que aconteceu? O mercado é muito dinâmico. E aí eles acho que acordaram, falaram, poxa, não dá muito certo, vamos diminuir um pouquinho. E a gente reduziu para 3. Então, a gente fazia uma previsão de vendas para 3 anos. E durante o ano, a gente fazia uma revisão do plano 2 vezes. Como assim? Vou tentar explicar. Fiz o meu planejamento, ou seja, agora dezembro é o período ideal para você finalizar o planejamento e já começar 19, já com o seu plano de vendas pronto. Beleza? Aí eu faria 2020, 2021 e 2022. Quanto que eu vou crescer? Tá. Beleza.
E aí, quando chegasse no ano que vem, lá para mais ou menos maio, abril, eu olharia e falaria, eu estou dentro do plano? Eu consigo aumentar um pouquinho mais minha previsão? Eu consigo diminuir ou deixo do jeito que está? Dificilmente você deixa do jeito que está, porque sempre acontece alguma coisa. Então, maio, junho, a gente sempre faz alguma alteração. E, novamente, se repete isso ali em outubro, para finalizar em novembro. Então, você faz uma revisão de novo do plano do ano, e faz uma nova revisão para os 3 anos seguintes. Você deve estar falando, meu Deus, Renan, que desesperador isso, mas eu tenho que fazer tudo isso? Ah, tem. Sabe por quê? Eu fico muito chateado quando eu vejo, porque é o seguinte, a gente não é motivado desde pequeno a ser um empreendedor. Isso que eu acho, me dói. Porque é o empreendedorismo que gira a economia. E não é algo tão simples. Todo mundo sabe disso, não é algo tão simples. Você precisa enxergar no macro e você precisa ter todos os números na sua mão. Por quê? Quando eu tenho minha meta de faturamento, eu consigo fazer o quê? Meu plano estratégico. E é baseado na minha meta de planejamento, que aí sim eu vou fazer aí sim eu vou produzir, aí sim eu vou mexer nas minhas compras, aí eu vou ver o estoque, aí eu vou ver o meu fluxo de caixa. Por quê? Se eu coloquei lá aqui, em janeiro de 2020, eu vou produzir 5.000 esfirras. E aí eu produzo. E aí eu vendo 2.000. Esfirra é um produto perecível. Eu posso perder. Posso não, eu vou perder, né? Eu não sei quanto tempo dura, se for congelado e tal, eu não entendo. Mas o que acontece? A minha previsão tem que ser tão precisa, porque isso vai mexer na produção, na minha compra e assim por diante. Vou contar um negócio para vocês, um caso que aconteceu com a gente. Exatamente nesse período, há um mês atrás, nós fizemos o planejamento para 2019 da nossa empresa. Acontece que a gente tinha um plano de ampliação e começamos a fazer. Mudamos o ponto, aumentamos. Só que grande parte da nossa meta de evolução estava diretamente ligada à contratação de pessoas. Lá, dimensionamento de pessoas. Ou seja, a gente fez a meta e você falou assim, para a gente atingir essa meta, a gente tem que aumentar o quadro de funcionários. Tanto que, se você chegar lá na empresa, tem lá, estampada a nossa meta, nosso objetivo lá. A gente fez uma festa, aquele é o objetivo. Aconteceu que a gente começou o processo de contratação. Mas a gente não contava que não ia ficar todo mundo. E a gente começamos a contratar, e aí alguns não era o perfil dele, outro não ficou legal, outro não era o produto específico dele, e aí foi diminuindo, a gente não conseguiu chegar na quantidade do quadro de funcionários que a gente queria. O que a gente teve que fazer? O plano de novo. E o plano que a gente fez a gente falou assim, poxa, já que a gente não vai atingir essa meta de faturamento, vamos diminuir, ajustar com o quadro de funcionários que a gente tem e vamos segurar algum investimento. Ou seja, abre uma nova filial em tal lugar, abre um novo aqui, faz um investimento aqui. Então a gente teve que segurar porque a minha meta de planejamento estava diretamente ligada à quantidade de pessoas e a gente não conseguiu. Agora a gente vai repetir, a gente começou já a fazer, já precisa aprovar, né, até dia 15 agora. Vamos manter a mesma estratégia do ano passado e vamos ampliar o quadro vagarosamente. Vocês entenderam como é importante a gente ter uma meta estabelecida, baseada em alguma coisa? Ou seja, a nossa empresa é uma empresa de consórcio. E o consórcio no ano passado cresceu 26,9%. Logo, eu teria que crescer mais do que isso. O que a gente fez? Falou assim, como a gente está em expansão, vamos crescer 40%, que é algo ok. Só que estava diretamente ligado à quantidade de pessoas. A gente cresceu a gente cresceu mais do que o mercado, mas não na mesma quantidade que a gente queria. Entenderam? Muita informação,
e análise de cenários. Isso é um pouco, isso acaba sendo assim até um pouco, algumas pessoas falam, meu Deus, isso é muito chato. Só que, se a gente perguntar para todo mundo que trabalha lá na empresa, todo mundo sabe quanto que já vendeu até o momento, qual que é a meta, como que ele vai vender, de que maneira que ele vai conseguir, para onde ele vai. Por isso a gente tem reuniões mensais. Existem duas maneiras de você ajustar o perfil da sua empresa. Primeiro, você precisa obrigatoriamente responder essas perguntas. Primeiro, quanto a gente já vendeu? Número 2, qual é o produto mais vendido? 3, quais são os novos clientes? 4, quais são os clientes que a gente reteve na carteira? 5, a gente perdeu algum cliente? Se sim, qual? Quais são os clientes mais rentáveis? Meu produto tem sazonalidade? O que isso significa? Em alguma época do ano ele vende mais ou vende menos? Todo produto vendido, ele tem obrigatoriamente uma certa sazonalidade. Aí você fala, mas eu vendo serviço? Tem. Eu sou advogado? Tem. Algum momento as pessoas vão precisar mais de advogado. Isso é legal, não. Isso precisa ser mapeado. Qual o momento do ano? Será que é quando tem 13º? Não sei. Será que é em janeiro? Não sei. Isso é legal. Qual é o crescimento previsto para o meu mercado? Aonde que eu consigo essas informações? Tudo na internet. O câmbio, a alta do dólar, ela altera o preço do meu produto, ela altera o meu faturamento, ela altera o meu custo. E as outras informações. Só que a principal, e isso entra um pouquinho na área financeira, você tem que saber qual é o seu custo mensal. Eu converso de verdade. Porque assim, a gente trabalha e a gente acaba gerando relacionamento com vários clientes, então a gente conhece muito empresário. Quando eu pergunto qual é o custo mensal da empresa, a maioria dos empresários não sabe. E aí eles tentam me enrolar, né? Aí eu falo, não enrola o enrolador, né? Tipo assim, não tenta me enrolar, que eu sei que você não sabe. Aí você começa a fazer uma pergunta, é que esse mês, não, mas tem mês que eu falei, então você não sabe quanto é o seu custo. Por quê? Se eu tenho uma loja, por exemplo, no shopping de sapato, qual é o meu custo para eu funcionar? Se eu não vender nada? Aluguel, luz, água e etc, aqueles afins. Quanto precisa? 5 mil, vamos supor, 5 mil reais? Beleza, quantos sapatos eu preciso vender para pagar pelo menos o meu custo? Isso você precisa saber. E em quanto tempo eu consigo os 5 mil reais? Em 4, 5 dias? Então, ou seja, eu trabalho 5 dias para pagar o meu custo. Bem que é muito rentável, não trabalhar só 5 dias para pagar o custo. Mas tá bom, eu vou ter que trabalhar mais, né? Eu estou sendo muito bonzinho. E eu também, eu estou falando 5 mil reais no shopping, também eu estou jogando lá embaixo, né? Que mundo que eu estou, né? Então, mas é o seguinte, eu preciso saber quanto é o meu custo operacional. Quantos aqui, só para eu saber, quantos aqui são funcionários? Tipo assim, eu trabalho para uma empresa na área comercial. Legal. Quantos aqui são empresários? E são os próprios vendedores? Legal, massa, show. E quantos aqui são empresários e têm vendedores? E tem, tipo, uma equipe de venda? Legal, show. Não, show. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque baseado nisso eu vou direcionar a planilha, tá? Para a gente ir levando. Mas está bem misto. Eu vou dar uma pincelada em tudo. Então, se eu respondi essas perguntas, quanto foi vendido, qual é o produto mais vendido, eu consigo definir o objetivo de vendas. Aí eu distribuo em partes com os vendedores de acordo com o perfil. Tem duas maneiras. Se eu tenho um vendedor, ou vários, eu não consigo dimensionar a mesma meta se eles estão em praças diferentes. Por exemplo, eu não consigo falar assim, senhor vendedor, você atende só Cidrolândia e o outro atende Dourados. A praça de Dourados é muito maior, então eu preciso ser justo, a ponto de dar basicamente ali quase o mesmo a quantidade de
per capita ali, em quantidade de pessoas para cada um. E existe a possibilidade também de uma meta igual para todo mundo. Isso vai da sua sensibilidade e ver o que é mais justo, o que é mais provável para todo mundo. Os dois funcionam muito bem. Eu já trabalhei em empresa e ali funcionava por aquele perfil, que era a nível Brasil, e aí tudo que todo mundo vendia, a meta era global. Aí tudo que todo mundo vendia era dividido e o salário era igual para todo mundo. É bom e não é bom, entendeu? Porque sempre alguém folga um pouquinho mais. E aí acaba não sendo tão justo. Mas naquele formato ali funcionava muito bem. Por isso que você tem que entender muito bem ali o formato da sua empresa. E eu vou falar um negócio para vocês, antes de a gente ir para a prática. Já acabei a introdução aqui, beleza. Antes da gente ir para a prática, isso eu não quero parecer rude nem nada. E se a carapuça serviu, aí eu posso ser rude, não tem problema. Se você trabalha na área comercial e você não sabe mexer no Excel, formulazinha simples, tá na hora, aprende tudo aqui, e aí amanhã você consegue aprender isso tudo no YouTube, tudo de graça, ou faz um curso. Sabe por quê? Todas essas informações que estão aqui, parece tão complexo, parece tão, meu Deus do céu, mas que trem esquisito, como que eu vou saber tudo isso? Se eu sei mexer no Excel, ou qualquer outro programa de tabela, que o Excel é o mais fácil de conseguir, é o mais completo, tudo isso aqui está lá. Eu só faço uma vez. E aí, toda hora que eu preciso dessa informação, está lá. Então, não importa a área comercial que você trabalha, você obrigatoriamente precisa saber mexer no Excel. E não é um bicho de 7 cabeças, é bem pelo contrário. Eu conheço gente que tem muita dificuldade com matemática, mas muita dificuldade com matemática, que no Excel é uma beleza, assim, ó. Ele faz tudo. Depois que você aprende as formulazinhas ali, bobinha, ele faz tudo. Vocês vão ver agora. Então, amanhã, vou pedir para vocês, amanhã, se você não sabe, procura um curso para você fazer, porque até na chamada do vídeo eu falei assim, ó, eu vou provar para você de que com planejamento de vendas, você não só vai ter o controle da empresa, basicamente assim, de todos os detalhes na mão, como você vai aumentar o faturamento da sua empresa. Isso eu te garanto, te afirmo. Porque você começa a ver alguns detalhes que muitas vezes pode escapar. Na prática, como que funciona? Essas planilhas eu vou disponibilizar tudo no grupo. Se você não faz parte do nosso grupo, que ninguém pode postar nada, só administrador, então não é aquele grupo que todo mundo fica postando. Depois pode ser com o Lucas. O Lucas é uma pessoa bem igual a mim, assim. Só você falar, igual a ele, assim, ele vai estar lá no final, e aí você dá o seu celular, a gente coloca no grupo. E aí eu disponibilizo lá a planilha lá, tá? Essa planilha é a planilha mais... Dá sim, eu vou mexendo aqui, pode ficar tranquilo. Não, eu vou fazer assim, ó, pode ficar tranquilo. Seguinte, é por isso que eu estou conseguindo mexer no computador e ir lá, porque hoje vai ser muito prático, a gente vai colocar os números aqui e a gente vai fazendo. Essa planilha é muito boa para quem é o representante comercial e vende o produto dele já a um preço fixo. Vou dar um exemplo. Se eu vendo perfume, por exemplo. Isso é muito comum, eu vendo aqueles perfumes assim, que eles têm um cheiro similar ao original, por exemplo. E aí ele custa R$120 e eu pago 60. Então o meu lucro é de R$60. Isso é o custo, isso não é o lucro, né? Porque eu tenho o custo minha despesa. Mas essa planilha serve muito bem para isso. Então, se você tem alguma empresa, ou você tem algum negócio, ou você trabalha nesse formato, essa planilha é perfeita para você. Vamos lá. Qual é a sua meta de ganho? Hoje a minha meta de ganho, eu não sei porque eu estou com R$5.000 na cabeça, vamos colocar R$5.000. R$5.000, beleza, R$5.000 já é ok, minha meta de ganho é esse. Quantos dias eu vou trabalhar por mês? Se eu vou trabalhar de segunda a sexta, 20 dias por mês. Ou seja, não vou trabalhar sábado, ficar sábado e domingo e ganhar 5.000. Beleza, né? Delícia.
Quantas horas eu vou trabalhar por dia? 8 horas, que é o padrão? Trabalhar 8 horas. Estou fazendo bem o padrãozinho. Qual que é o lucro na unidade do meu produto? Se eu vendo a 120 e eu compro a 60, R$60, concorda? Beleza. Média de abordagem e demonstração é a melhor coisa que você pode fazer para você mensurar como está a sua performance. Como assim? Nem sempre se você convida alguém para você apresentar o seu produto, você vai vender, concorda? E nem sempre se você convida alguém, ela vai aceitar você demonstrar. Por exemplo, lá na empresa, a gente liga primeiro para o cliente e marca uma visita. E uma média nossa é o seguinte, a cada 5 ligações que a gente faz, a gente consegue marcar uma visita. Essa é a média. 5 ligações, uma visita. E aí quando eu marco uma visita, a média brasileira, a média global, é a cada 10 não, você tem um sim. Ou seja, a cada 10 visitas de fato que eu faço, eu tenho uma venda. Isso serve para quem? Para tudo. Serve quando eu vendo serviço, por exemplo, e aí eu vou prospectar novos clientes. Essa é a média. A cada 10, um sim. Por isso que empresário, vendedor é vida louca, né? Tanto não que a gente recebe, né? Baseado nisso, ou seja, numa meta de ganho de R$5.000, 20 dias por mês, 8 horas por dia e um lucro de R$60, eu preciso vender 83 perfumes, ou seja, eu preciso vender 4,2 perfumes por dia. Eu preciso ter um lucro de R$250, ou seja, eu preciso voltar todo dia com R$250 para casa. Eu preciso abordar 208 pessoas e demonstrar pelo menos 42. É viável isso? Pode ser, a não ser que você seja uma máquina, assim. Ou tem alguém não sei, o Dudu, quando é aqui, o Dudu é da Rotelli, né? Ali os caras são violentos. Se eu não me engano, a meta dos caras é 47 PDVs por dia. Os caras chegam de motinha, sai, já fala, quer pedir, pega, deixa o pedido pronto, sai. Eu falo, é 60? Meu Deus do céu. Dá nem tempo de dar um oi, né? Baseado nisso, aqui você tem, tempo para abordagem. Ou seja, numa ligação, ou assim abordando a pessoa, seja onde você estiver, você tem só 2 minutos para fazer. Você tem 12 minutos para fazer demonstração. E baseado nisso, a cada 115 minutos tem que sair uma venda. Você fala, meu Deus, que loucura. Mas é que o mundo é dos loucos mesmo, né? Só os loucos que a gente domina as coisas. Aí o que acontece? A planilha disse para mim o seguinte, que para eu conseguir esse salário de R$5.000, eu teria que trabalhar 10,8 horas e não 8 horas. Está ali, tente adicionar mais horas de trabalho ou melhorar as médias de vendas para bater sua meta. O que eu posso fazer ali? Eu posso colocar assim, a cada 2 demonstrações, melhorou já. A cada 2 demonstrações, cada 2 abordagens eu consigo marcar uma visita. Viu ali que eu mexi? Vocês viram aqui? Eu mexi aqui, Estava 5, lembra? Na minha empresa o perfil é, a cada 5 ligações eu marco uma visita. Eu mudei aqui. Eu não sei o mercado de vocês. Mas tem muitos mercados que a cada 2 abordagens, ou seja, você não quer comprar um perfume? O outro não. Aí eu já vou pôr, você não quer comprar um perfume? Deixa eu ver, me interessei. Então eu já consigo demonstrar. Se ele vai comprar ou não, aí já é outra pegada. Tá? Então, ou seja, eu só melhorando as minhas demonstrações, eu já consigo atingir a meta. Isso aqui serve para 2 coisas. Uma, para você ver se o seu negócio que você está trabalhando de fato é rentável. Assim, se você vai conseguir ganhar dinheiro mesmo com aquilo ou não. Você, tem um amigo meu querendo me oferecer aqui para eu vender isso aqui. Um produto custa assim, eu compro tanto e vendo a tanto. É rentável? Joga nessa planilha. Quantas horas você vai ter que trabalhar para ter aquele
valor X. Aqui, o que eu faria? Eu acho que R$ 2.500, eu nem testei, estou fazendo junto com vocês aqui. Eu acho que R$ 2.500 para cada 5 uma, eu acho que já fica mais ok. Ó, eu acho que se eu vendesse perfume e ganhasse líquido R$ 60, eu faria 42 vendas por mês, mas eu teria que fazer 104 abordagens dia e 21 demonstrações. Isso é mais ok. Eu não sei, talvez você mexa com a internet, alguma coisa, isso é mais real para isso. Eu confesso para você que com um lucro desse, eu teria que vender 42 perfumes por mês, eu tentaria ver a viabilidade do negócio. Vale a pena? Não dá para eu vender por mais um pouquinho? Dá para eu vender por 150? Eu ganharia uma margem melhor? Entendeu? Ficou claro? Beleza. Essa daqui é a mais simples. Por quê? Essa daqui é quando você tem apenas um produto com uma margem fixa. Essa daqui eu pedi para o meu estagiário fazer, o meu estagiário fui eu mesmo à tarde, eu fiz isso, tá? Eu estou uns 5 dias fazendo essa planilha, fui eu mesmo. E o que ela demonstra? É o seguinte, se vocês olharem aqui embaixo, vocês estão vendo ali embaixo que tem algumas abas ali? Eu não sei se o mouse dá para demonstrar aqui, ó. Tem uma aba aqui, tem uma aba aqui, ó. Ó. Estão vendo? Está mudando? Beleza. O que eu fiz? Eu pensei numa empresa que tivesse a maior sazonalidade possível. Eu acho que venda de picolé, por exemplo. Não sei, acho que eu visitei aquele cliente lá de sorvete lá e eu pensei, falei, isso aqui deve ser bem difícil eu conseguir controlar. Porque ele é perecível. Se esfriou, é difícil você ver gente tomando picolé ou sorvete. E quanto tempo eu posso manter ele no estoque? E qual que é o custo para eu manter isso? Isso é o número 2, né? A aula 2, né? Qual que é o custo para eu manter isso? É caro, porque eu preciso manter uma câmara fria gigante. E é rentável ou não? Planilha. Planilha. Antes de entrar em qualquer mercado, planilha. Antes da gente abrir aquela... A gente tem uma empresa também de caminhãozinho menor. A gente falou, será que isso vale a pena, cara? Não sei. O que a gente foi fazer? A gente foi atrás entramos no sindicato dos caminhões, não sei o quê. Quanto que vende mês? Quanto vende ano? Qual que é o crescimento? Tal. Foi quase 2 meses estudando para ver se valia a pena ou não. Entendeu? Por isso que é doideira. Essa linha verde ali, ó, ela demonstra a sazonalidade. Estão vendo ali? Verdinho, tá, mostra a sazonalidade. A azul mostra as minhas vendas de fato, a minha projeção de venda. Vocês estão vendo que não está fazendo muito sentido? A minha projeção não bate com a sazonalidade do produto. O que vai acontecer? A grande possibilidade da zebra. A grande possibilidade de eu produzir mais ou comprar muito mais do que de fato eu vou vender naquele mês. Ou pior, eu posso fazer uma projeção tão baixa. Os 2 casos são ruins. Isso é engraçado. Os 2 casos são ruins. Quando eu faço uma projeção, por exemplo, eu vou vender 1.000 e aí eu acabo vendendo 500. Eu fico com 500 de estoque parado. Mas também tem o caso que eu projeto vender 1.000, mas era para eu vender 1.500 se eu tivesse estoque. Os 2 casos eu estou perdendo. Concorda? Então precisa de acurácia. E aqui, ó, esse lado aqui é exatamente quais são os meus produtos mais rentáveis. Ou seja, quais são os produtos que eu mais vendo. Nesse caso aqui, eu criei a Global Picolés Limitada. Tá? Aqui, o picolé que vende mais, até por escolha própria, é o Esquimó Global. Queria até um nome aqui para ele aqui, o Esquimó Global. Ele faz parte de 76% do meu faturamento. Isso aqui é muito difícil acontecer, um produto fazer tudo isso. Depende do seu nicho, de novo. Mas 76% vem de um único produto. Isso tem um grande problema também, você precisa ficar de olho nisso, porque se esse produto, você depende de um terceiro para fabricar, vai que não tenha matéria-prima, você perdeu 76% do seu faturamento. Entenderam? Por que tem que ter aqui planilhado? A mesma coisa acontece quando você tem um cliente responsável pela compra de 76% do seu estoque. Se esse cliente
Eu não vou dizer que para de comprar de você, porque você é um grande fidelizador de clientes, mas vamos dizer que esse cliente, Deus o livre, morra. Perdeu 76% do seu faturamento. Isso é muito perigoso. Então, você precisa obrigatoriamente... É muito bom você ter um cliente muito forte, de grande potencial. Mas é legal quando você tem esse cliente forte, você dá toda a assistência que ele precisa e ir maximizando o máximo possível, porque ele está pagando a sua conta. Então, você vai caçar mais cliente. Entendeu? Então, vamos lá. Esse aqui é o resumo, esse aqui você só vai olhar por último. Como que a gente faz? Esse aqui é o forecast de vendas. E esse aqui é a projeção de vendas. Vamos lá. O estagiário, eu mesmo, fiz aqui, eu coloquei que o esquimó global... E, na verdade, ali está errado aqui, porque o que vende mais é o limão. Ó, é o limão. Está errado ali. O que mais vende é o limão. Não, nem eu enxergo. Eu não sei como é que vocês estão enxergando. É azul, é de cor diferente. Mas é o limão que vende mais. Porque eu gosto mais do limão mesmo. É o seguinte, esquimó global. Eu coloquei que em janeiro a gente vai vender 345 unidades do picolé esquimó global. Aí depois eu fui lá e coloquei que no morango global eu vou vender 150. E no limão lá eu vou vender 900 unidades. Em fevereiro eu vou vender 800. E em março 900, 800. Ou seja, eu estou mantendo sempre a mesma venda. E quando a gente chega em junho e julho, que é o período mais frio, não há uma retração nas vendas. Se bem que aqui é quente o ano todo, mas há uma retração nas vendas de picolé, é óbvio. A mesma coisa, você tem uma fábrica de gelo que depende do tempo. Olha lá, ó, eu não considerei que junho e julho aqui, ó, do esquimó, ou esse aqui, ó, vocês conseguem ver? Eu não considerei. O que acontece? Posso fabricar mais, ter sobra de estoque. E acabar tendo problema. Mas antes de eu fazer isso aqui, eu preciso estudar o mercado antes. Todas as informações estão aqui, tá? Depois se você ler devagarzinho. E todas as fórmulas que eu vou digitando vão mudando automaticamente. E aí você consegue depois só olhar o resumão lá bonitão depois de tudo isso, tá? Primeiro, eu estou falando de sazonalidade. É a primeira linha que eu preciso preencher aqui, ó. Sazonalidade do mercado, em percentual de vendas mensais ou anuais. Como que eu calculo a sazonalidade do meu produto? Conhecendo o mercado, você sabe, e muitas vezes isso é no achismo, mas a experiência fala muito por si só. E tem uma outra maneira, grátis, free, de graça, 0800, que já fez um amigo meu fazer alguns milhões de reais com Bitcoin. Aí você fala, nossa, o que ele fez com Bitcoin? Simples. Antes da onda Bitcoin, antes de tudo disso, oferecendo para você não quer comprar esse negócio aqui? Não, é novo aqui, tá. Aí ele falou, não sei, deixa eu ver. Ele foi no Google Trends. Todo mundo conhece o Google Trends? Alguém conhece Google Trends? Poucas pessoas conhecem o Google Trends. Deixa eu ver se está com a internet. Tá, beleza. Deixa eu fechar aqui e abrir tudo de novo aqui com a gente. Vamos fazer juntos. Google Trends é uma ferramenta que eu consigo, baseado em pesquisa das pessoas na internet, eu consigo calcular a previsão de crescimento, sazonalidade, se esse produto vai crescer, se estão fazendo mais buscas ou não. Eu consigo fazer isso, de graça, com uma ferramenta do Google. Como que esse meu amigo fez dinheiro com o Bitcoin? Simples, ele olhou e falou, eita, um monte de gente está procurando o Bitcoin. Aí ele fala, Bitcoin é uma moeda tão especulativa, ela não tem muito a ver com economia, é oferta e procura. Por isso que muita gente ganha muito dinheiro e perde muito dinheiro rápido, por isso. Porque quanto mais gente procurando, mais vai valer a moeda. Ele falou, legal, vou injetar dinheiro aqui. O que aconteceu? Alguns meses depois o negócio explodiu, ele vendeu tudo, fez uma grana. Eu falei, sem vergonha, não contou para ninguém, né? Através do Google Trends. Então, ou seja, é uma empresa de picolé. Então eu vou digitar aqui, ó, Google Trends. Ó, Google Trends, entro aqui. Já começa lá, ó, veja o que o mundo está pesquisando. Ó que legal.
Isso serve se você quer abrir uma barbearia, por exemplo. Se você quiser abrir uma hamburgueria. Quantas pessoas procuram hambúrguer aqui? Você consegue por regiões também, tá? Até nível de bairro você consegue pesquisar aqui. Só que aí eu acho que a ferramenta é paga, né? A nível tão específico. Mas dependendo do que você quer, vale a pena. O que eu vou digitar aqui? Picolé. Pesquisa picolé. Quantas pessoas estão procurando? Aí aqui eu consigo mudar aqui o país, tá? Mas como está aqui, é Brasil, ele já reconheceu. Olha que legal. Você fala, meu Deus, que gráfico é esse? É simples. Ele não fala o número exato, ele fala em porcentagens. Tá? Aqui é nos últimos 12 meses, quantas pessoas pesquisaram picolé? Vocês estão vendo que há uma sazonalidade aqui? Ó, o meu pico de vendas é em janeiro. Ou seja, mais pessoas procuram picolé em janeiro. Por quê? Verão. Certamente, se eu mudar para os Estados Unidos, ou o hemisfério norte, que lá é inverno, vai ser o contrário, né? O que acontece? Eu olho essa ferramenta e falo, óbvio, eu preciso vender mais do meu produto em janeiro. Por quê? E aí, o que acontece? Ó, quando é minha pior venda? Ó, que engraçado. Conseguem ver aí? Julho. Por quê? Frio. Aqui, eu não sei porquê, esse pico aqui, ó, em procura em setembro. Por que eu acho que teve esse pico em setembro? Eu acho que teve uma onda de calor muito forte, não teve? Acho que teve, né? Foi meio que um negócio meio quase insuportável de tão quente, não foi? Acho que foi isso mesmo. Olha lá, ó. O que o Google Trends está falando? Que exatamente ali naquele período específico teve um pico de procura. Certamente houve um pico de venda. Porque venda é o procuro, né? Oferta e procura. Exatamente isso. Eu não consigo fazer. Eu não consigo prever. Por isso que tem por isso que tem a revisão do plano. Porque pode ser que eu tenha um pico tão grande de venda que eu falo assim, legal, eu vendi muito, mas será que no mês que vem eu vou vender a mesma quantidade que eu estava planejado a vender ou vai ser menos? Porque eu já vendi bastante. Na média, será que fica igual? Isso pode acontecer. Por isso o forecast é tão difícil. Não é difícil, é desafiador, né? Pode falar, por favor. Dentro do ano. Posso. Aqui, ó. Últimos 12 meses, eu venho aqui, ó, e coloco aqui, ó, desde 2004, ó. Parece que o pessoal está querendo comprar mais picolé no Brasil, né? Olha a crescente aqui. Eu consigo colocar, eu consigo personalizar o período. Eu quero 3 anos, eu consigo, ó. Consegue enxergar aí? Consegue, né? Eu consigo personalizar. Consigo semana passada, eu consigo fazer tudo isso. Na última hora, dependendo do que você trabalha, isso é maravilhoso. Isso é perfeito. E é o seguinte, deixa eu falar um negócio para vocês. E a sua pergunta foi excelente, perfeito, obrigado. E você também, porque às vezes você fala, beleza, como que eu faço então a previsão, como que eu posso saber se eu vou entrar nesse mercado ou não, se ele está crescendo ou não? Exatamente isso, procura períodos anteriores. Só que aqui, ó, exatamente aqui, eu consigo prever. E se eu tenho a previsão de vendas baseado já na sua planilha, e eu vejo na televisão que vai vir uma onda de calor, e o meu produto depende do calor para vender, eu já aumento a venda. Entenderam? Você se antecipa. Eu tenho um amigo meu que vende produtos pela internet, e ele tem um produto lá de mosquito. Ele cata mosquito, assim. Tipo, você coloca lá uma luz e entra mosquito lá dentro, aí morre todos os mosquitos. Sabe o que o Beleza faz? Ele fica caçando onde tem epidemias de mosquito, para ele direcionar os anúncios dele para aquele lugar. Por quê? Óbvio, se tem muito mosquito naquela região, a maioria das pessoas estão procurando mosquito ali. Você entendeu? Que sensacional isso. Isso serve para qualquer coisa, mas é qualquer coisa mesmo.
Esse pico eu não consigo prever, mas eu vi ali que em julho eu tive minha pior performance. Então eu volto lá para a planilha. Essa planilha é o seguinte, no final aqui no ano tem que dar 100%. Então o que eu faço? Por exemplo, janeiro é o meu maior mês de venda. Então no meu total que eu fiz do ano, ele corresponde a 21% do meu total. Eu estipulei aqui, eu coloquei esse valor, tá? Coloquei 21%. Fevereiro começa a cair, por exemplo. Eu fui bem exagerado, coloquei 8% já. Geralmente não é tão assim. Aí 6, 4, 3, julho 2, 6, até chegar a 100%. Ou seja, o ano todo a soma tem que dar 100% a sazonalidade. Entenderam? Como funciona mais ou menos? Beleza. O que eu faço? Aqui. A segunda linha é baseada no seguinte, vendas brutas anuais de empresa semelhante. Quanto meu concorrente principal está vendendo? Isso eu preciso saber. Como que eu descubro isso? Ou na cara de pau perguntando, tipo, o que você está vendendo aí, tipo, por ano aí? Ah, não custa perguntar, né? Teiteado é livre, como diz o paranense, teiteado é livre, não vou perguntar. Ou eu tenho o Serasa Experian, acho que o Serasa tem uma ferramenta de você saber mais ou menos o faturamento da empresa. Acho que coisa, né? Que absurdo. Eu procuro pelo CNPJ. Pelo CNPJ da empresa. Aí eu consigo saber quanto mais, não são todas que tem, mas aí eu consigo pesquisar. Viu? Outra empresa de pesquisa de mercado. Às vezes é legal você... Nielsen. Cada mercado, cada nicho de mercado tem as suas pesquisas específicas, tem as suas empresas de pesquisa. Por exemplo, na indústria farmacêutica a gente comprava do... Meu Deus, esqueci o nome agora. Era... muito obrigado. Close-up. E aí, IMS, eram duas empresas de pesquisa. Elas vendiam esses dados baseado na compra de receita que saía na farmácia. E fazia projeções. E assim eu conseguia saber quanto meu concorrente está vendendo. Às vezes, dependendo, por exemplo, hoje eu não preciso, do tamanho da nossa empresa, eu não preciso dessa acurácia toda. Eu só preciso saber basicamente quanto o meu estado está vendendo. Então eu consigo traçar ali uma projeção. Isso é de graça. Isso eu consigo na internet. Digita no Google ali quanto minha empresa está vendendo. O nicho do meu mercado está vendendo. E aí eu consigo fazer. Nesse caso, eu coloquei aqui que a empresa está vendendo, meu concorrente principal, que é o que eu estou mirando nele, vende 100 mil unidades de picolé. Quando eu coloco aqui a unidade que ele vende, 100 mil unidades, ele já faz a projeção baseado na sazonalidade. De novo, ou seja, para esse meu concorrente vender 100 mil picolés, em janeiro ele vai ter que vender 21 mil, fevereiro 8 e assim por diante. A terceira linha é a margem de assertividade. O que é isso? A gente não consegue ser tão assertivo, porque a gente não consegue prever se vai ter algum pico, alguma coisa, se o concorrente vai faltar. Já aconteceu uma vez com um produto que eu gerenciava, que era só eu e um concorrente, só nós dois. Acabou a matéria-prima do concorrente. Foi bênção em parte. Porque eu não consegui, exatamente, porque eu precisava de um período de produção maior. Eu não conseguia avisar a fábrica. Na hora que eu soube, já na hora, pelo amor de Deus, eu preciso triplica a quantidade de venda. Que eu vou precisar. Aí faltou bisnaga, faltou um monte de coisa, entendeu? Porque eu não consegui, no mesmo momento, eu consegui. Mas a gente aumentou muito a participação, porque esse concorrente ficou um tempão fora do mercado. Isso eu não conseguia prever. Mas a margem de assertividade razoável é de 20% para mais ou 20% para menos. Beleza? Então, com 20% para mais ou para menos, eu consigo ajustar esse caso. Por exemplo, se eu tenho ali, se o mercado vai subir um pouquinho, eu consigo 20%, eu consigo conversar com o meu fornecedor, ele consegue, geralmente ele tem uma margem de segurança de 20% para mais ou para menos, e o estoque também. Eu coloquei ali 60%, 65%, imaginando ali que seria o início de uma empresa.
eu estou iniciando a empresa agora e eu não sei exatamente quanto eu vou vendendo logo no primeiro mês. Então, uma margem de 60% é legal. Então, eu faço a compra baseado nisso. Essa aqui é a minha projeção. Já somou, a gente vai fazer isso na outra aba ali. Só que é o seguinte, baseado ali, naquela projeção minha, ajustada com a minha sazonalidade, o que é isso? Eu falei que eu queria vender 19.446 mil picolés por ano. Essa linha de baixo aqui, sua projeção ajustada com a sazonalidade, ela falou para mim que eu teria que vender 4.000 picolés e não 1.000. Ou seja, o meu mercado comporta eu vender 4.000 e não 1.000. Isso está certo ou não? Vai de novo. Aí é humano, o fator humano, é a gente entender. Puxa, será que eu compro 4.000 picolés? Tanto que está em vermelho aqui, 64% a menos. Ou seja, eu estou falando que eu vou vender 64% a menos do que o mercado comportaria. Lembra da margem de 20%? Então, ali se eu tivesse aqui, por exemplo, nossa, está tudo errado aqui. Esse aqui de menos 17 em setembro, é o único que estaria ok. É o único que estaria ok. Porque está dentro da margem. E a sua projeção aqui, a penúltima aqui, a sua projeção ajustada com a margem de acerto. O que é isso? Eu falei que eu tenho uma margem de acerto de 60%. Eu ia vender 19.000 unidades. Então ele falou, se você tem uma margem de acerto de 60%, você vai vender 800 unidades. E a mesma coisa acontece embaixo, que é a sua projeção ajustada com a sazonalidade e sua margem de acerto. Ele está falando, seu mercado comportaria você vender a 2.550 com a sua margem de acerto de 60%. Se está muito complexo, depois a gente volta. Aonde? Exatamente isso. Sua projeção ajustada com sua margem de acerto, essa daqui. Ou seja, esse aqui ele está cruzando os dados com a minha margem de acerto, que é 60%, com a projeção que eu fiz. Aí a de baixo é sazonalidade versus minha margem de acerto. Beleza. Quanto tempo ainda tem aqui? Já são 9h10, acaba 9h30, eu tenho mais 10 minutinhos no máximo aqui, tá? O que acontece? Primeiro erro que eu vejo aqui. Eu olho lá no resumo e eu falo, tá tudo errado, porque janeiro, era um mês que eu deveria vender mais, O que março está fazendo aqui? Vocês estão vendo aqui? Baseado na sazonalidade que eu coloquei ali do produto, que eu fiz a pesquisa no mercado, era para eu vender muito mais em janeiro, e eu não sei o que eu dei aquele pico ali em agosto, Vocês estão vendo aqui, Por que deu esse pico? Está errado, eu preciso ajustar a fórmula. Preciso ajustar as vendas, quer dizer. Então vamos lá. Picolé, o esquimó. O esquimó, ele representa 7% da minha venda total. Então, é um produto de 7% do meu faturamento. Então, eu sei ali que, basicamente, ele vai ser o segundo produto em venda ali, baseado no que eu olhei. Isso? Não, é o último, né? É o último. Então, tá tudo errado isso aqui, Estagiário, eu fiz de propósito, tá? Esse erro aqui foi de propósito. O que eu fiz? Mês de janeiro eu tenho que vender mais, então aqui está certo. Mês de fevereiro começa a cair lá, baseado naquele gráfico que a gente viu. Quando chega lá em julho, aqui está certo, mas em junho não está muito alto? Não sei, posso ajustar. Aqui, o que o estagiário fez? Ele colocou que em janeiro eu vou vender 150, sendo que é o meu pico de venda. E olha, se eu for olhar a venda aqui que eu coloquei, tem meses lá em agosto que eu vendo 400 unidades. Está errado. Ou seja, eu teria que vender essas 400 unidades em janeiro. E lá para agosto, ele começa a reagir o mercado. Então, eu mudaria aqui. De novo, chiclete com uva. Tem esse picolé mesmo, sabia? Chiclete com uva global. É gostoso, é bom. Experimenta, não? Experimenta. Chiclete com uva global, 60 unidades em janeiro. Em outubro eu estou vendendo 100, tem alguma coisa errada. Aqui, beleza, dezembro também volta a crescer. Estão todo mundo enxergando, né? Então aqui está errado, tem que aumentar minhas vendas aqui. 156, alguma coisa assim. Se eu olhar meu principal produto, que é o limão, que
que é o picolé de limão, vocês estão vendo que eu estou vendendo 900, 800, 900, 800, 900. Por que eu estou vendendo isso? Sendo que há uma sazonalidade. Está errado de novo. Aqui eu já colocaria, já explodiria, colocaria umas 2.000 unidades aqui. Aqui já umas 1.500, ó. E vou reduzindo, ó. 1.500 de novo, 1.200 e assim por diante. E aí eu vou ajustando aqui, ó. Aí aqui eu estou em maio. Maio já começa a cair. 1.000, junho, 800. Julho, que é o período mais frio, vou ser otimista, 250 unidades. Isso é percepção. E assim por diante, e assim eu vou fazendo. Por que é interessante? Vocês estão vendo aqui que toda vez que eu mexo aqui, ó, aqui é o valor em reais, ó. Vocês estão vendo? Ou seja, se eu vender 345 picolés esquimó a um preço de R$ 1,75, eu vou ganhar R$600 por mês com esse picolé. Ele já mexe automático, ó. Vou colocar 400 aqui, ó. Vou aumentar lá o valor, ó, 700, tá? Eu preciso saber qual é o meu produto que mais vende, por quê? Porque eu posso mexer no preço dele. Olha que legal. Existem produtos que, inclusive, é chamado, dentro do marketing, assim, eu tenho o início da venda, que é o céu azul. Depois a gente até fala depois disso, que é muito legal, em lançamentos de novos produtos. E eu tenho produtos que são vaca leiteira. O que é isso? E é exatamente esse nome que é dado, vaca leiteira. É o produto que eu não preciso investir tanto que ele já vende. E eu posso investir o quanto for ali de esforço, liga, eu posso insistir, compra, igual o Botini lá, compra, que ele não vai fazer muita diferença de venda. Ele já vai vender por si só. Então eu posso tirar um pouquinho o pé dele e investir em outro produto que eu sei que vai ter um aumento legal de venda. Por que eu sei disso? Porque está na planilha. Se eu mexi lá, já deu que 79% vem desse meu picolé de limão global. Aí a minha pergunta é, por que o picolé de limão vende tanto? Aí eu vou perguntar. Eu vou falar, ei, por que você gosta do limão? Alguém vai falar, o cliente seu vai falar, por isso que você tem que conhecer muito bem o seu cliente. O cliente vai falar para você assim, eu gosto desse aqui, não sei, porque me lembra a infância. Poxa, se várias pessoas falarem isso, por que você não muda a embalagem? E põe uma criança, alguma coisa assim. Vocês estão entendendo? Tudo isso porque eu vi lá que o meu produto que vende mais é aquele. E eles compram esse produto porque remete à infância, então ele não está nem aí para preço. Logo, sobe um pouquinho. Não vai fazer diferença. A presidente da Coca-Cola, uma doidona, eu tive o prazer de assistir uma palestra com ela, ela aumentou o faturamento da Coca só ajustando o preço de um lugar, diminuindo o preço em um lugar e aumentando em outro. Se você for em vários lugares do Brasil, você vai ver que a Coca tem preço diferente. Você vai falar, nunca nem percebi, porque você só pede a Coca, né? O que acontece? Ela pediu para um rapaz mapear aonde a Coca tinha menos participação de mercado e onde ela menos crescia. Aí o rapaz achou, falou, legal, aqui a gente vende menos. Quem que é o produto que mais vende? É o refrigerante tal. Aí ela falou, mas por quê? Ela olhou lá, era R$1 de diferença. Eu falei, se eu diminuir então o meu produto, diminuir 1,50 aqui, e essa diferença de 1,50 eu distribuir nos outros que não estão nem aí, para o preço, por exemplo, você vai num lugar muito chique em São Paulo, por exemplo, o cara não está nem aí se ele pagar R$10 numa Coca, ele não vai nem perceber, ou seja, ela diminui lá e aumenta ali. O que ela fez? Aumentou a participação de mercado. Lá, você está vendo? Olha aí. Desculpa. O que ele acabou de confirmar aqui? Que a Coca faz isso não só a nível Brasil, ela faz isso dentro da cidade, dentro da praça. Ou seja, ela vende um preço para mini mercado, vende um preço para bodega, vende um preço X para supermercado, ou seja, e vai variar do bairro, né? Ou seja, ela dividiu a zona lá e viu lá que em determinados bairros ela não quer deixar esse concorrente crescer. Então, se o problema aqui é preço, eu resolvo aqui, diminuo aqui e aumento aqui, que aqui ninguém nem vai fazer cócega. Vocês estão entendendo como é importante a gente ter tudo mapeadinho? E a gente faz isso uma vez. Isso geralmente vai demorar uma semana para você fazer. É muito chato.
Eu confesso, você fica muito estressado. Mas é uma semana de 56 no ano e você vai ficar 55 semanas feliz, entendeu? O que eu fiz aqui, ó? Se você for dar uma olhadinha aqui, ó, se o meu picolé de limão custa R$3,50 e ele está vendendo mais, e se eu aumentar 25 centavos, será que o meu cliente vai chorar demais? Ó, eu vendo por ano R$43 mil e 575 por ano desse produto. Se eu aumentar 25 centavos, olha a importância de saber do Excel. Você só puxa assim, ó, ó, ó que beleza, ó. Só puxa. Eu aumentei 25 centavos. 46,687. Deixa eu colocar aqui a calculadora. 46,687. 687 menos 43575. Eu aumentei em R$3 mil por ano, aumentando 25 centavos com aquela previsão de venda. Será que o meu cliente vai sentir esses 25 centavos? Não sei, você vai ter que testar. Mas e você, vai sentir esses 25 centavos? Muito. Muito. Por quê? Eu sei que esse produto mais vende e eu preciso entender por que esse produto mais vende. Às vezes, tem um produto que quase não vende, às vezes é porque você não oferece. Ou às vezes porque ele é ruim e ninguém gosta. O que você faz? Tira. Então, o que está estrovando lá então, né? Coloca um produto que aumenta o estoque de outro. Por isso a importância de ter tudo isso aqui. Como a gente não tem tempo de fazer isso aqui detalhe por detalhe, eu já deixei uma pronta aqui. Aqui, ó. Olha que bonitinha essa aqui já tá. Essa previsão aqui que eu fiz, eu reajustei inclusive, lá era 73% o picolé de limão, eu aumentei um pouquinho o preço, eu já coloquei R$3,75. Ó, R$3,75 o picolé de limão. E aí eu até falei assim, eu acho que meu cliente vai sentir um pouquinho, mas se eu aumentar 25 centavos eu posso diminuir um pouquinho, mas eu aumento a venda do outro ali, blá, 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 e eu consigo ajustar. Com a minha previsão, vocês estão vendo ali que a parte verde está muito próxima da azul? Significa que meu plano de vendas está muito alinhado com a sazonalidade do meu produto. Isso serve para qualquer negócio. Eu tenho grande chance de fazer aquilo ali dar certo. De vender exatamente aquilo ali. E qualquer coisa que acontecer, eu consigo ajustar. Lembra que eu falei para vocês, que eu provaria para vocês, que apenas eu ajustando algumas coisas eu aumentaria a minha venda? Ó, esse aqui, isso eu estou falando só de números. Com essa previsão ajustada, eu só mexi os valores e só ajustei, tirei de um produto, coloquei no outro, tal. Eu estou vendendo no ano R$ 64.500. Quanto que é na outra lá? 55 mil. Eu aumentei em R$13 mil a minha venda só porque eu ajustei de acordo com a sazonalidade. Só porque eu ajustei com a previsão do mercado. Aí você fala, mas como assim? É que quando você quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar, serve. Agora, quando você sabe exatamente o ponto que você quer chegar, fica mais fácil. Eu lembro, o Marcelo usava uma técnica muito legal, que era, ele é baseado em quantidade de visitas. Ele falava assim, ó, a cada 10 visitas eu tenho uma venda. Tem a técnica chamada técnica do grão, assim, você coloca um feijão, um milho no bolso. Você fala assim, eu não volto para casa enquanto eu não acabar com esses 10 grãos aqui, porque serão as 10 visitas que eu vou voltar com uma venda. Coloca no bolso. Fez uma visita, não vendeu, joga fora um feijãozinho. Está com 9. Vou chegar. Quando você vai bater naquele desespero. Chegou em 2, só falta 2. Tem efeito ou não tem? Além do psicológico, de novo eu estou falando, o mundo é dos loucão, o mundo é dos doidos, entendeu? Isso é uma coisa doida. E tem um resultado tão louco. A gente fez isso lá na empresa. Assim que a gente falou, a gente colocou um quadro branco assim, a gente gastou. Olha como é que é barato as coisas com criatividade. A gente colocou um quadro branco lá, colão lá, e falou assim, ó,
Cada um que fizer uma visita, marca um pauzinho. O que acontecia, gente? A cada 10 visitas era uma venda, velho. Aí começou assim, ó. Cada 10 visitas uma venda. A cada 10 visitas uma venda. A cada 8 visitas uma venda. A cada 5 uma venda. Não começou a acontecer isso? Aí os engraçados, porque lá só trabalha gente de bem, entendeu? Só trabalha gente de bem, os caras estão aqui. Aí os caras ficavam assim, ó. Não, pera aí que eu vou mudar o horário, porque a próxima visita é a 8ª. Eu vou esperar para visitar na 10ª, sem vergonha, né? Porque era muito engraçado. Batia 10 visitas, saiu uma venda. Eu estou falando isso para ativar vocês, criatividade, aí, alguma coisa assim, eu não sei o nicho de vocês. Mas isso tem um fator psicológico absurdo. Quando você estipula uma meta, você chega. E metas alcançáveis, tá? Para a gente finalizar. Porque eu já estou quase avançado em horário. 4 regras para a gente resumir tudo que eu falei aqui. Número 1, transforme o planejamento de vendas, ou seja, essa planilha em um indicador. O que é um indicador? Em janeiro, se eu coloquei que eu vou vender 4.000 picolés, enquanto eu não vender, eu não sossego. Enquanto eu não bater a meta, eu não sossego. Tem meses que a gente bate lá na metade do mês. A gente dá uma sossegada? Não, a gente dá mais uma estilingada. Mas tem vezes que vai até o último instante, as últimas ligações, o último negócio. Aí você fala, cara, falta só isso aqui. Aí você lembra de um cliente e fala, eu já sei, vou ligar para ele. E sai. Por quê? Você tem uma meta. Você estipulou uma meta. Então, essa planilha tem que ser um indicador. Exatamente o seu norte. Número 2, conheça o seu cliente. Quando você conhece o cliente, você sabe muito bem qual que é aquele cliente que poderia e tem perfil para comprar aquilo ou não. Se eu posso... Não vou falar entuchar, que é uma palavra muito feia, né? Mas é que às vezes, por exemplo, como que você ganha mercado? Aumentando quanto você vende e diminuindo do concorrente. Nossa, tão bonito, tão simples, né? É simples. Se eu cheguei antes e o espaço da prateleira tem 10 e está lá 5 e 5, eu cheguei antes, eu vi, ó, do concorrente vendeu 1, eu coloco 6. Porque quando o concorrente chegar, ele só vai poder ter 4. Entendeu? Esse é o segredo. É business, é negócio. Então, eu sei o cliente que eu posso aumentar um pouquinho a venda. Eu sei o cliente que eu posso apertar mais um pouquinho. Número 2, conheça a sua equipe. Se você tem equipe, conheça ele muito bem. Saiba o perfil de cada um. E se você é a sua equipe, eu sou a minha equipe, se conheça muito bem. Por quê? Tem gente que tem muito problema de ser disciplinado com o horário. Vê a cabeça agora. Ser disciplinado com o horário. Se você sabe que você tem problemas com o horário, ou seja, equipe, né? Tipo, equipe. Se você tem problemas com o horário, sempre acorde mais cedo. Porque você já se conhece, ou seja, você não precisa conhecer a sua equipe, você se conhece. Então, de verdade, nunca chegue atrasado no cliente. Nunca. Isso demonstra uma falta de profissionalismo, porque sempre quando você chega atrasado em alguma coisa, significa que você tomou uma decisão errada. Sabe por quê? Porque se você tivesse saído 5 minutos antes, você teria chegado no horário. Entendeu? Então foi uma decisão errada que você tomou. Então, se você se conhece, eu tenho problema sério de acordar cedo, por exemplo, porque isso é muito comum com o empresário. Porque ele fala, eu não tenho muito horário, eu faço meu horário. Se você tem problema sério de disciplina, coloque para despertar, acorde mais cedo, não durma tão tarde, sabe? Porque isso atrapalha o seu desenvolvimento. E isso faz tanta diferença, gente, se vocês soubessem. E número 4, para a gente finalizar. Faça reuniões focadas no desenvolvimento da equipe. Se você tem equipe, faça reuniões focadas no desenvolvimento da equipe. Se você tem 1 ou 2, 3 funcionários, desenvolva eles. Como? Mostrando para ele, a sua meta é X por causa disso, disso e disso. Tá? E se você é equipe, pelo amor de Deus, se Thiago Concer, né? Me mostre um vendedor que estuda tanto quanto um médico e eu vou lhe apresentar um milionário. O que eu quero te dizer com isso? Quanto tempo você tem passado
pelo menos 1 hora se desenvolvendo de graça, de novo, de graça no YouTube, perguntando assim, poxa, eu tenho sérias dificuldades de vender esse produto. Como vender picolé de limão? Eu tenho 1 minuto, né? Deixa eu ver se tem isso no Google, só para provar para vocês. Como vender picolé. O dia que eu fui vender, como vender picolé, tem aqui. O vendedor de picolés inova. Ó, confira 7 dicas para vender mais picolé no verão. Está aqui, de graça, cara, nem eu acredito. Olha lá. Invista em novidades, aposte nos picolés naturais. Opa! Inspire em sabores de outros alimentos, crie promoções para vender picolé e tenha um planejamento para vender picolé. De novo, planejamento, meta, escolha. Vocês estão vendo? Tudo você consegue aqui. Ou seja, transforme seu planejamento no indicador, conheça seu cliente, conheça sua equipe e faça reuniões focadas. O último item da planilha é o plano de ação. Ele também já puxa tudinho aqui para você. Quantos picolés você digitou lá, ele já puxa tudo aqui, ó. O preço, já está tudo certinho. Aqui é o plano de ação. Se eu coloquei que vou vender 60 e poucos mil reais no ano, e em janeiro é o mês com maior possibilidade de venda, o que eu vou fazer para atingir? Está aqui. Vou escrever. Investir em campanhas, está aqui. Na internet, vou escrevendo. Está aqui seu plano de ação. Beleza, quem serão os responsáveis? Às vezes aqui, se você tem o seu vendedor, é o seu vendedor. Às vezes é você, mas às vezes eu dependo de um terceiro. Então quem serão os responsáveis? Vou fazer anúncio em tal, vou parar em tal lugar. Então, ou seja, eu vou parar aqui na frente da igreja. Então quem será o responsável? Vai ser eu, e aqui eu vou fazer uma campanha na frente da IECG. E outros detalhes caso precise. Vocês entenderam que eu faço minha meta, meu planejamento e entendo como eu faço? E aí eu vendo mais por causa disso? Se você não vender mais aqui, olha o desafio que eu estou fazendo. Eu jogo tudo fora, tudo que eu estudei aqui, tudo que eu faço, eu jogo fora. Não tem como. É que é chato. Eu sei que é chato pra dedéu. Às vezes é 1 semana fazendo isso. Mas dá resultado. Você quer ter mais dinheiro em faturamento? Sim. Você quer ver se eu preciso ter esse produto? Sim ou não? Mantém esse produto na base? Não sei. Está aqui, tem que colocar na planilha. Beleza?